Tá ok. Então, estamos com um reczinho aqui, significa que estamos gravando. Então, depois eu vejo as condições para eu colocar para vocês disponível, mesmo que temporariamente, tá ok? Para aqueles que tiveram alguma dificuldade ou não puderam acompanhar, tá bom? Eu vou, então, nesse momento, compartilhar minha tela. Vou tirar aqui o meu vídeo, vou deixar minha tela, depois vou alternando entre o meu vídeo e a tela, tá bom, pessoal? Então, vou começar aqui compartilhando minha tela para fazer a apresentação do meu material. Estou no modo apresentação, queria que confirmassem aí, alguém, por favor, abre o áudio até para não ter que alternar. Vocês estão vendo a minha apresentação? Tá sim, aparecendo, professor. Ótimo. Se alguém não estiver vendo, por favor, se manifeste aí através do áudio nesse momento. Eu já estou aqui com a minha tela aberta, tá bom? Então, que todos estejam conseguindo acompanhar. Então, pessoal, eu vou falar sobre modelagem de dados ambientais, os chamados sistemas de informações geográficos aplicados às cartografias psicossociais e ambientais. Fazendo até uma breve observação, eu costumo trabalhar bastante em associação com a professora Rosa. Então, o meu encontro, e amanhã o encontro de vocês com a Rosa, de certa forma vai ser algo complementar, tá ok? Eu trabalho muito junto com a professora Rosa nas semanas, até mesmo nas viagens que a gente faz uma pesquisa de campo em conjunto, porque ela gosta muito de trabalhar com as cartografias, né? E como eu trago instrumentos para cartografar, e isso eu vou mostrar a vocês, então a gente consegue fazer um bom casamento aqui entre a parte técnica, né, das ferramentas para coletar os dados ambientais, tá? Para coletar os dados, como eu falei, e depois para poder fazer a reflexão, segundo os paradigmas, né, segundo a concepção da cartografia da área psicossocial e ambiental, que é o que a Rosa gosta de trabalhar. Então, a gente faz uma boa complementação, um bom trabalho em equipe. Tá? Então, o trabalho que a Rosa vai ter com vocês amanhã, de certa forma, é o trabalho que eu também espero de vocês. A gente já está combinado com relação a isso e já de outros encontros, tá bom? Rapidamente, novamente, sobre mim, eu sou colaborador do Laboratório de Geoprocessamento da Rural e da UFRJ, são 2 laboratórios. A minha formação básica na computação e minha iniciação científica se deu na UFRJ, ali no início dos anos 2000. Uma das minhas áreas de aplicação assim, de maior concentração é na área de desastres ambientais. Então, eu uso as ferramentas de mapeamento, de coleta de dados, vou trazer aqui para vocês através de ilustrações, e aplico ela muito e de forma muito prática, né? Eu atuo diretamente nos eventos de resposta a desastres ambientais. É graças a essas experiências que eu também vou aprendendo, vou tendo um feedback e vou promovendo melhorias nessas ferramentas. Mas vocês vão ver que essa ferramenta que eu, basicamente, aplico na resposta a desastres para coletar dados e gerar informações, é a mesma que vocês, por exemplo, vão trabalhar. Então, o grande pulo do gato, vamos dizer, o grande assim, diferencial dessa ferramenta é a flexibilidade que ela traz, para deixar a gente definir o nosso problema e utilizá-la, moldar o nosso ambiente em função dos nossos objetivos e utilizá-la como um instrumento para fazer esse intermédio da coleta dos dados e, posteriormente, a geração de informações. Vou falar sobre dados e informações um pouquinho mais adiante. Isso é muito importante. A gente usa, às vezes, de forma muito deliberada e indiscriminada. Então, vou falar um pouquinho sobre a diferenciação entre dado e informação. Tá? Essa é uma discussão que eu acho muito importante fazer nesse tipo de encontro, tá bom? Como eu falei também, trabalho no desenvolvimento de aplicações, os chamados SIG, Sistemas de Informações Geográficos, e, como eu falei, eu aplico, eu não só desenvolvo, mas aplico e opero no apoio a pessoas, a centros de pesquisas, a grupos e a pesquisadores que também aplicam esses SIGs. Então, basicamente, essa é a minha área de atuação mais concentrada, nas ferramentas de mapeamento, de geração de dados e produção de informações. Trazendo um pouquinho a questão da modelagem de dados, tá, para geração de mapas, que é o que a gente espera, inclusive, que vocês possam fazer, mas que a gente vai fazer de uma forma conjunta no nosso exercício guiado aqui, na nossa instrução, junto com a Rosa,
trazendo um pouquinho para a parte conceitual, tá? Para que a gente possa criar uma modelagem do mundo real, tá? O que a gente quer modelar é o nosso ambiente, o ambiente que a gente vive, tá? O mundo real, que a gente chama de mundo real. Para que a gente possa fazer uma modelagem, retratar o nosso mundo real num mundo virtual, tá? A gente tem que fazer um processo, a gente tem que tomar um processo chamado abstração. Tá? O que é abstrair? É a gente olhar para esse mundo real e tentar examinar os elementos desse mundo de uma forma, inclusive, seletiva, né? Filtrada, de acordo com o nosso objetivo de estudo, e buscar fazer generalizações, fazer simplificações desses objetos, que a gente pode chamar de entidades também, do mundo real. Esse é o processo chamado de abstração, que é o processo que a gente tem que tomar para poder construir um modelo de dados ambiental, transformar o mundo real num mundo virtual. Né? Grosso modo, a gente pode pensar até hoje nesses modelos de 3D, né? de realidade virtual, em que você vê uma sala, às vezes você pode até vestir um óculos e ver uma sala de um museu, por exemplo, né? Fazer uma visita virtual a um museu. Tá? Aquele museu, aquela visita é uma retratação, uma abstração de um mundo real, de um museu que realmente existe, tá? Só que alguns elementos daquele mundo real são deixados de lado, porque eles não são importantes para aquele seu modelo virtual, para a sua visita, e outros são ressaltados, algumas vezes são até generalizados. Tá? Essa é a capacidade de abstração que a gente precisa ter para poder trazer aquele mundo real para um mundo virtual. O mapa é a mesma coisa. O mapa é o quê? É uma retratação de um ambiente, tá? Em que a gente procura generalizar certos elementos, tá? A gente procura, inclusive, eliminar outros que não são importantes para a nossa abstração, para o nosso modelo, e a gente procura ressaltar, né, destacar alguns outros que são importantes para a nossa modelagem. Então, o principal, assim, o primeiro passo numa modelagem é definir seu objetivo, o que você quer fazer, tá, na sua descrição do mundo real. Vou dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo bem prático. Tá? Só assim, para não perder também aqui as assertivas dessa lâmina, o destaque aqui é para alguns trechos, né, dessas assertivas. Então, qualquer descrição da realidade é sempre uma abstração, sempre parcial, e uma de muitas interpretações podem ser feitas. Isso é chamado de modelagem do mundo real. Tá? Algumas características são aproximadas, outras simplificadas, outras ignoradas. O que isso significa? A gente olha para o ambiente, faça um exercício mental aí, vocês estão no quarto, ou na sala, na casa de vocês, em algum lugar, ou no ambiente de trabalho, vocês olhem para esse ambiente e pensem, eu tenho que olhar para esse ambiente que é o meu mundo real, e eu preciso criar uma planta desse ambiente, tá? Vou criar um modelo abstrato, um modelo virtual. Então, pensa que vocês têm que desenhar uma planta virtual do ambiente que vocês estão. Só que esse ambiente que vocês estão, no momento, eu estou trabalhando com uma escala muito pequena, né? Uma escala métrica, né? De uma sala, né? Ou de uma sala, seja pequena ou grande, um quarto. Tá? Mas esse é o nosso modelo. A gente quer trazer isso para um modelo abstrato, um modelo virtual, que é o nosso computador. Tá? Então, o que vocês têm que fazer nesse processo de abstração? Vocês vão fazer uma abstração no mundo real. Vocês vão olhar para essa sala e vão destacar alguns elementos e vão ignorar outros. É impossível a gente trazer todos os elementos, descrever perfeitamente, de uma forma completa, todos os elementos dessa sala, desse ambiente que a gente está nesse momento. É impossível. Tá? E aí vamos fazer um outro exercício. Vamos pegar duas pessoas, colocar numa mesma sala e pedir para essas duas pessoas fazerem um modelo abstrato, fazendo uma descrição dessa sala. Tá? As duas pessoas não vão fazer o mesmo modelo. Isso não significa que uma esteja errada e outra certa. As duas podem estar certas. Mas como o modelo diz, é um modelo abstrato, ele é muito subjetivo, ele é muito pessoal. Tá? Cada um tem uma característica de olhar para o ambiente e detalhar. Um é mais detalhista, o outro é não, o outro é mais generalista, né? Então não significa que os dois modelos estão errados. Tá? Esse é um modelo de abstração e ele é subjetivo, ele é muito pessoal. Tá? É inerente à sua característica de percepção. Agora, algumas regras precisam ser colocadas para que a gente tenha um modelo aceitável. Né? Então, qual é o primeiro objetivo que a gente tem? É definir um objetivo daquele modelo. Tá? É o seguinte, eu só vou olhar para essa sala e eu só vou destacar determinados elementos. Então, por exemplo,
Para a gente estar fazendo o modelo do mundo real, a gente tem que definir um objetivo. Tá? Eu sou o arquiteto. Eu quero fazer uma planta desse quarto. Tá? O que eu vou olhar, então? Eu quero olhar a posição das paredes, eu quero olhar a posição da janela, talvez o arquiteto, eu vou olhar a posição da instalação elétrica, dos pontos de luz ou encanamentos, as dimensões. Então, assim, nesse meu ambiente, eu estou aqui no meu escritório, eu tenho um quadro pendurado na parede, eu tenho um porta-retratos da minha família, eu tenho uma garrafa d'água nesse momento. Isso é um elemento do meu mundo real, mas eu não quer dizer que eu tenho que trazer ele para o meu mundo virtual. O meu objetivo é fazer uma planta arquitetura. Esses elementos que são no mundo real não importam para mim. Então, isso é o que significa. Esse é o processo de abstração. Eu elimino o que não é importante para esse meu objetivo. Tá? Vamos pensar que eu poderia ser, vamos mudar, vamos pegar a mesma sala agora e pensar que essa sala é uma sala de trabalho minha aí na universidade, eu sou do setor como é que chama? De patrimônio, e aí eu quero então descrever o que tem nessa sala. Aí eu já mudo o meu objetivo, eu sou do patrimônio. Então, para mim, já não importa mais no patrimônio modelar essa sala pensando nos pontos de luz, na janela. Agora eu tenho que saber sobre do patrimônio os objetos que estão aqui dentro, que são a mesa de trabalho, meu computador, minha impressora. Aí eu posso ignorar talvez a janela. Para o patrimônio, a janela não é algo que seja um item que seja catalogável, né? Então, tudo depende do seu objetivo, a forma que você vai olhar para o ambiente, tá bom? Da mesma forma, vamos agora pensar de uma forma macro. Eu estou fazendo um estudo, eu sou biólogo, eu quero fazer um estudo das árvores do campus da Rural. Tipo de árvores que tem lá, a flora, né? A Rural tem prédios, tem vias pavimentadas, tem equipamentos, tem, sei lá, tem lago. Só que eu estou mapeando a flora, então eu vou passar pelo campus da Rural e vou ignorar tudo que não seja flora. Tá? Então eu estou olhando para um ambiente agora com uma escala muito maior, mas o meu objetivo é mapear a flora. Tá? Então eu vou ignorar os objetos, os outros objetos. Tá? Então você tem que determinar um propósito de tudo, porque é impossível você modelar de forma fiel o mundo todo, tá? O seu ambiente, por menor que ele seja. Eu estou num ambiente agora aqui no escritório que tem 3 metros por 3 metros. Eu não consigo fazer uma descrição detalhada e completa desse ambiente. Por mais que eu seja o mais detalhista possível, tome pela uma semana, eu vou ignorar os elementos mínimos, com certeza. Eu vou deixar passar. Mas isso não é problema. Você tem que ter um propósito e descrever bem esse seu propósito para essa finalidade, tá bom? Então, esse é o exercício de abstração para se fazer uma modelagem de dados do ambiente. Tá? Posto isso, algumas nomenclaturas, algumas terminologias que eu trago aqui para vocês. Tá? Então, estamos vendo aqui a foto de um edifício, uma colisão de veículos, uma festividade, um veículo, e aqui algumas expressões, 17 graus, 2 pessoas. Aí eu quero aqui só em termos de associar, um exercício de associação. São quatro termos aqui. Tá? E aí eu quero buscar a definição deles. Evento, entidade, dado, informação. Primeiro, evento. Tá? Então vamos lá, vamos fazer o contrário aqui. Edifício. Estou mostrando a foto do edifício. Edifício, nesse caso aqui, e aí eu vou subclassificar, vou restringir mais ainda. Edifício é um evento ou uma entidade? Agora vou alternar ali para o chat, quem quiser se manifestar. Um edifício é um evento ou uma entidade? Quero aí manifestações. Evento é uma entidade, o Aparecido falou. Alguém acha que seja um evento? O edifício é uma entidade, né? Aí o pessoal está se manifestando como entidade. É intuitivo, né? De maneira análoga e complementar, uma colisão entre veículos e uma festividade é um evento, né? Acho que ninguém vai discordar disso. É um evento, né? Qual que é a diferença básica entre esses dois, entre o evento e a entidade? Qual a diferença básica entre esses dois termos, essas duas definições? Tempo, isso. Justamente, tempo. O que do tempo? A transformação deles, né? A nossa percepção da transformação no tempo.
Tá? Enquanto uma entidade é algo cuja transformação não é percebida na nossa escala de tempo, então percebam bem, estou falando da nossa escala de tempo humana. Tá? Existem outras escalas de tempo, existe a escala de tempo geológica. Na escala de tempo geológica, um edifício é um sopro. Né? A gente está falando de uma escala geológica, uma escala de milhões de anos. Né? Um edifício ele é tido como um evento numa escala geológica. Mas então eu estou determinando aqui a escala de tempo humana, né? A escala da nossa existência. Então, quando a gente olha para um edifício, a gente não percebe a transformação dele na nossa escala de tempo. A gente vai lá hoje, ele está de um jeito, vai lá amanhã, vai estar de um jeito. Tudo bem que se você for pensar numa escala de anos, em algum momento ele pode não ter existido, depois ele vai existir. Mas eu estou falando aqui da nossa percepção, a gente olhar e ver a transformação. Da mesma maneira que eu vou lá hoje, olho o edifício, eu vou lá amanhã e olho o edifício, eu não percebo alteração. Mas eu não percebo, não significa que ele não alterou. Ele alterou, o intemperismo está agindo sobre ele. Ele está descascando um pouco mais, o cimento está, sei lá, está lá moendo um pouco mais, ele está mudando. Até que se eu não prestar manutenção, daqui a um tempo eu vou perceber essa alteração. Mas basicamente é isso, é bem intuitivo, né? Uma entidade é um fenômeno ambiental. Aí eu estou falando de definição. Uma entidade é um fenômeno ambiental cuja transformação não é percebida na escala de tempo humana. Um evento, aí percebam bem, um evento é uma interação de dois fenômenos ambientais, na verdade, dois ou mais, né? Ou pode ser de um, tá? Cuja transformação é percebida na escala de tempo humana. Pode ser uma. Né? Por exemplo, eu sou uma entidade, um fenômeno ambiental, se eu passar a mão no meu cabelo, eu estou fazendo um evento, praticando um evento, né? E é percebido, né? Essa ação é percebida na escala de tempo humano. Então, vira um evento. Tá? Então, em termos de definição, uma entidade é um fenômeno ambiental cuja transformação não é percebida na escala de tempo humana. Humana, né? Enquanto um evento é uma alteração ambiental de um fenômeno ambiental, né? É um fenômeno ambiental cuja alteração é percebida na escala de tempo humana, tá bom? A fins de... Eu não coloquei essa definição aqui em nenhum slide, mas eu estou verbalizando para vocês. Eu depois posso colocar a referência. Essa definição foi estabelecida e sacramentada em literatura pelo professor Jorge Xavier, que é o professor aí da universidade, é um cientista da área das geociências e do geoprocessamento muito conceituada, né? Então eu adoto até por formação e por orientação, eu gosto dessa definição, acho ela simplista e uma definição assim cabal, uma definição bastante completa, vamos dizer. Então eu adoto ela, depois eu posso passar a referência, tá, com relação a essas definições. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, essa é a diferenciação entre evento e entidade. O que é o legal disso aí? Que tudo no mundo, qualquer fenômeno ambiental, pode ser subclassificado em evento ou entidade. Qualquer coisa, qualquer registro ambiental que eu faça, ou ele é um evento ou uma entidade. Isso é muito legal para a gente poder fazer classificação. Tá? Classificação é algo interessante em termos de informações. Depois eu vou trazer isso à tona de novo. Tá? Então, dando continuidade aí às definições, agora sobram o dado e a informação. Né? Como eu falei, a gente usa aí no dia e escuta de forma muito indiscriminada. Ontem mesmo, eu assistindo a televisão, estava assistindo aí uma fórum, né, uma explanação, né, uma coletiva da equipe lá da Anvisa. Primeiro veio do pessoal de São Paulo, né, toda aquela questão lá do corona, da vacina, né, que parou, agora voltou, e a Anvisa se posicionar, enfim, eu estava escutando, né, e eles usam toda hora dado, informação, dado, e empregam de forma errada, até mesmo. Em momentos que eles deveriam se referir a dados, eles estão falando de informação e vice-versa, né? A gente usa de forma muito discriminada no dia a dia. Então, eu acho que é muito importante, eu sempre trago essas definições, busco ilustrar, que a gente passe a compreender a diferenciação realmente entre o que é dado e o que é informação. Tá? Então, vamos lá. Eu coloco aí, deixa o veículo para depois, tá? Eu vou passar aqui por 2 pessoas e 17 graus.
de forma muito instantânea e até intuitiva, eu pergunto a vocês: 2 pessoas, 17 graus, isso é dado ou informação? Alterno para o chat aqui que eu gosto de ver a manifestação de vocês. 2 pessoas, 17 graus, é dado ou informação? Dado, aparecido informação, dado. Tá bom, então temos aí 4 dados e 1 informação. 5. Então o dado está prevalecendo. Tá? Flora Flores, dado. Aí eu pergunto, então, aparecido. Eu acho bom esse tipo de confrontamento, né? Para mim, a informação é Denise. Depende. Tá bom, então você, Denise, que falou depende, que eu acho que é bom, depende. O que é informação para você? E não é dado. Se quiser abrir o microfone para. Abri o microfone. Para mim, que não estudo temperatura, nada disso, é apenas uma informação que me interessa se eu quiser ir à rua ou não. Eu acho que dado é para quem está fazendo, sei lá, acompanhando a previsão do tempo durante o ano, trazendo a previsão do tempo para o público, eu não sei. Eu não me interesso por este dado, vamos chamar assim, né? Eu não pesquiso isso. Então, para mim, é só uma informação que eu vou buscar quando eu preciso. Tá. Foi bom você ponderar, você fazer uma colocação. O dado é um estado bruto da informação, tá bom? Que é basicamente a palavra, o termo básico que diferencia o dado da informação. É contexto, tá? Contexto. Dado é o registro do ambiente. Vai lá, usa um instrumento para coletar o dado. Ou você, falando 2 pessoas, você pode ter visto 2 pessoas e coletou aquele dado, você fez uma leitura do ambiente, ou 17 graus. E aí, 17 graus, inclusive, é ambíguo, né? Pode ser uma temperatura, como você falou, mas pode ser também um ângulo. Eu não coloquei ali o contexto dele, inclusive. Tá? E outra questão, se eu olhar simplesmente para 2 pessoas 17 graus, me permite concluir alguma coisa, tomar alguma ação, tomar alguma conclusão? 2 pessoas, Denise, é muita gente ou pouca gente? Bom, depende da pesquisa que você está fazendo, né? Depende do contexto, né? Aí eu vou colocar isso num contexto. 2 pessoas em cima de uma bicicleta, é muita gente ou pouca gente? É o ideal. É o ideal, talvez até muita, né? Mais que uma pessoa. Agora, 2 pessoas dentro da nossa sala aqui, do nosso encontro. É pouca gente, Aí né? é pouca gente. Então, aí te permite tomar uma conclusão. O mesmo dado, 2 pessoas, em 2 contextos distintos, permitem tomar 2 conclusões opostas. A mesma coisa é 17 graus. Eu não coloquei contexto ali. É uma leitura. É um dado que é bruto, ele é primário. 17 graus dentro de uma sala de aula, no Rio de Janeiro, né? É algo agradável até. Um pouquinho frio. Talvez vamos dizer agradável. Agora, 17 graus dentro de uma geladeira, é uma aferição de temperatura de uma geladeira, é algo errado, é muito quente. Essa geladeira está com problema, ela não está funcionando. Tá? Daiane, eu já trabalhei com a turma de vocês. Já, professor. Já sim, professor. Caramba, vocês são da... Eu trabalhei na primeira semana de formação, é isso? Foi. Exatamente. Então tá repetitivo, então não vou nem me ater a isso mais. Porque eu não estou associando. É uma revisão, professor? Mas não precisava ser, não. Se eu já trabalhei com vocês, aí, perdão, porque como eu não estou vendo vocês, eu não consigo realmente lembrar. Agora que vocês estão falando, por exemplo, eu acabo. Leonardo, tudo bem, eu conheço, mas. Deixa eu ver quem que é esse aqui. É o Elionar. Elionar já conheço, mas eu não lembro. De todos, até, perdão. De qualquer forma, tudo bem, faço uma recapitulação, não, mas vou passar um pouco, vou para outras questões, então, não tem problema nenhum. Tá? Não tem um plano B, professor? Não tem problema, tem um plano B porque eu tenho um material aqui inédito. Professor. Não vou me ater aos conceitos mais básicos, novamente. Então, estou me apresentando aqui, se eu soubesse, nem tinha me apresentado de novo, vocês me conhecem. Então, por isso mesmo, até perder pelo lápis.
deixa eu só fazer prestar uma informação. Uhum. Eu me recordo de você pela sua altura. Como eu não estou vendo você aqui em pé, eu não reconheci pela imagem. Pois é, eu estou Entendeu? sentado, né? Eu reconheci quando você se apresentou o seu currículo, né, da pesquisa que você faz com a Rosa e tal. Eu falei, bom, eu acho que eu conheço então. Não, tudo bem. Agora, então, assim, adiantando, vocês chegaram a fazer um trabalho de coleta de dados usando a ferramenta do Vicom ou com algum formulário? Chegaram a fazer algum exercício? Não comigo, mas por orientação da Rosa, porque eu não passei esse exercício, pelo menos. Vocês chegaram a fazer algum trabalho de coleta de dados no ano A Rosa passado? passou um trabalho para gente. É. Bom, tudo bem. De qualquer forma, isso vai ficar a cargo dela, essa parte. Foi por isso até mesmo eu estranhei, porque quando eu conversei com a Rosa, ela me passou que mandaria esse trabalho para vocês de coleta. Por isso que eu estava me atendo aqui a toda essa questão, porque eu não estava com memória de que vocês já tinham passado, então, por mim. De qualquer forma, isso não é problema nenhum. Eu vou fechar aqui a discussão de dado e informação, tá? E vou passar, eu tenho outras coisas aqui para trazer também, de qualquer maneira, não tenho problema com relação ao material, tá bom? Para o nosso encontro. Tenho outras coisas, me atenho mais a essas coisas, tá bom? Mas perdão até pela confusão, porque eu não sabia que vocês já tinham passado por mim, a questão até aí foi o S que me traiu também. Lembraria da afeição de muitos de vocês, não todos, mas muitos, tá? Então, por isso que eu não associei. Sem problemas, né? Tá certo, pessoal. Então, assim, voltando aqui ao raciocínio, tudo é uma questão de contexto, colocar em contexto, né? Eu peguei aquelas duas pessoas e coloquei ali, avistei um incêndio, duas pessoas correndo na Presidente Vargas. Virou uma informação. Se eu sou um agente responsável por um atendimento de emergência, né, um bombeiro, um policial, um vigilante, eu vou tomar uma ação que é mandar uma equipe para ir lá averiguar essa ocorrência. Então, isso é uma informação, me permite tomar uma ação. Tá? Basicamente, essa é a diferenciação entre dado e informação. Aqui, eu tenho a conceituação desses dois, a diferenciação. O dado é um registro atual do ambiente, a informação é a organização dos dados dentro de um contexto. Tá? O geoprocessamento, que é a área que eu trabalho, é justamente isso. Ele pega os dados, que são registros do ambiente, e transforma em informações. Tá? Fazendo um adendo aqui, esse material está disponível, que bom relembrar, né? Aqui no meu site, tá? Então, o meu site é algo simples, o endereço é thiagomarino.com. Vou jogar aqui, lançar no chat para vocês. Vou lançar aqui o endereço, meu primeiro nome. Ele abre aqui numa disciplina da graduação que eu estou dando atualmente, tá? Que é a disciplina que eu tenho mais frequência, então eu já facilito para os meus alunos. Mas se vocês vierem aqui no menu, em aulas, e eu tenho aqui, ó, PPGEA, tá? Eu tenho dois documentos aqui que eu acho importantes. Tá? Esse aqui é o PDF dessa explanação que eu estou fazendo a vocês, tá bom? Aqui disponível para download de vocês. Desse PowerPoint que eu estou usando. E aqui é um guia de práticas para pesquisa científica. Isso aqui é mais uma orientação que eu dou. Eu sempre gosto dos encontros de fazer um parênteses com relação à metodologia, práticas de escrita, porque eu sei que é útil para vocês, até quem está escrevendo as dissertações. Tá? Mas não vou me ater nisso hoje, porque eu acho que até falei isso para vocês no encontro passado, né? E vocês já estão aí bastante evoluídos na parte da escrita, eu imagino, né, pela turma de vocês, tá bom? Então, só um adendo material, eu deixo disponível aqui no meu site, no menu aqui, aulas, PPGEA, tem aqui o PowerPoint que eu estou fazendo a explanação para vocês, e isso aqui é um arquivo de guia de prática de pesquisa, tá bom? Então, aí aqui, ó, não vou me ater à parte da representação do mundo real. Isso aqui é um SIG, ó, estou fazendo um exercício que é estou mostrando um SIG, um Sistema de Informação Geográfica, que é o Google Maps, que a gente usa de forma rotineira, eu, pelo menos, uso bastante. E aí a gente está fazendo o uso de um SIG,
e por trás deles estão ali registrados dados, procedimentos que permitem a gente, de forma transparente e muito rápida, consultar quanto tempo eu vou levar e qual a rota que eu preciso fazer do Rio a São Paulo, por exemplo. Tá? Por trás dele tem toda uma estrutura de dados, que existe uma necessidade de levantamento por pessoas. Pessoas têm que alimentar essa base, no caso aqui uma base do Google, então os técnicos do Google, por exemplo, têm que correr atrás desses dados para poder alimentar a base e me prestar esse tipo de informação aqui quando eu preciso. Tá? Isso é uma informação. Eu estou tendo o tempo que eu vou deslocar do Rio a São Paulo, a rota que eu vou ter, isso me permite concluir o tempo, se eu vou demorar ou não, ele me dá o tráfego atual, então isso tudo é informação com base em dados, que são esses elementos brutos que estão lá na base do Google. Ele processa isso tudo, roda lá os algoritmos dele, uma interface muito amigável e bem apresentada me gera um resultado agradável aqui desse processamento, que são esse mapa com a minha rota, o tempo, todo o detalhamento que eu preciso para navegar. Tá? Dentro dessa discussão, eu entro na questão dos dados colaborativos, que é uma realidade de hoje. Os dados que são providos pela população, tá? Pelas pessoas, pelo cidadão. Tá? Aqui também, ainda fazendo um parênteses com relação ao dado ambiental, o dado tem atributos. Atributo espacial, temporal e taxonômico. Qualquer dado, ele tem uma dimensão que a gente pode chamar, um atributo, que é aonde ele ocorre, quando ele ocorre e sobre o que ele está falando. Tá bom? Eu estou dando um exemplo aqui hipotético de o que eu chamo de história, que são 3 pessoas distintas, sendo ela 2 cidadãos aqui e um agente oficial, que é um bombeiro, coletando um dado de pessoas feridas no mesmo local em horas muito próximas. E aí existe toda uma questão de cada um está falando uma coisa aqui, um falou que tem 3 pessoas feridas, o outro falou que tem 5, o outro 4. E aí, esse conflito aqui de versões? O que está certo nessa história? Então, existe todo um complicador quando você está lidando com coleta de dados, que é com relação à confiabilidade do dado, a perecibilidade, são atributos de dados que a gente tem, que são qualificadores, que a gente tem que compreender, avaliar a utilidade daquele dado para poder dar informação e tomar decisão. Tá? Então, estou trazendo um exemplo aqui, um cenário, mas que pode muito bem acontecer, em que 3 pessoas coletaram dados de um mesmo lugar em horas muito próximas, mas que são dados conflitantes. Né? Está falando sobre pessoas feridas. E aí? Será que alguém está mentindo? Será que alguém está errado? Ou será que todo mundo está certo e era meramente uma evolução da história? Tá? Então, esse exemplo aqui traz uma moça, uma cidadã, que verificou às 17h20, verificou que havia 3 pessoas feridas em um evento. Tá? Daqui a pouco, 5 minutos depois, uma outra pessoa registrou que havia 5 pessoas feridas. Depois chegou o bombeiro 25 minutos depois e registrou que havia 4. E aí, será que alguém está errado aqui? Não, pode ser que no momento que essa moça chegou, testemunhou o evento, havia 3 pessoas realmente no chão. Daqui a 2 minutos, às 17h22, vieram mais 2 pessoas numa bicicleta ou numa moto, bateram, aí foram mais 2 pessoas para o chão. É uma história doida, mas pode ser uma história verdadeira. Né? E aí, quando ele testemunhou, registrou a foto, tinha 5 pessoas no chão. E uma pessoa levantou e saiu andando. Quando o bombeiro chegou, tinha 4. E aí, pode ser uma história, né? Uma história estranha, mas pode ser uma verdade, mostrando que todos aqui estão corretos, o que existe é uma cronologia dos fatos. Essa pessoa que está recebendo o dado, né, que é o gestor da emergência, precisa mandar uma equipe, precisa mandar uma ambulância, ela tem que entender qual é a versão certa, qual é a cronologia, né, a confiabilidade, quem é mais confiável aqui. Né? Existe um fator perecibilidade, quem está mais atual aqui, né? Para ele poder despachar o atendimento dele. Tá? Então, existem... quando você tem informação colaborativa, é muito legal, você economiza recursos, você tem cidadãos praticando cidadania, né? Mas você tem que lidar com alguns problemas, heterogeneidade, né? Atualidade. Mostrei para vocês, eu acredito, então, esse evento aqui, que foi de 2018, do incêndio no Museu Nacional, né, em que houve um problema de perecibilidade dos dados. Tá? Os bombeiros foram atender o incêndio
o sistema que eles usam, que inclusive é o nosso, informava que havia 2 hidrantes com vazão positiva, funcionando, e quando os bombeiros foram a esses hidrantes buscar água, não estavam funcionando. E aí, o problema é do sistema? Não, o problema é de quem alimentou, que não atualizou o dado. Entendeu? É uma questão de perecibilidade do dado. Não basta só você, às vezes, criar o dado, levantar o dado, mas você tem que atualizar. Tá? Isso gera custo, é óbvio que gera, mas paciência, você tem que ter esse cuidado. Tá bom? Então, vou passar, eu acho que isso aqui é novo, tá? E aí eu acho que é importante, em termos de modelagem de dados, é algo importante. Deixa eu só ajeitar aqui que está comido o texto. Deixa eu subir um pouquinho, que eu estou vendo que tá subir um pouquinho para poder ver a última frase aqui. Boas práticas para construir um formulário, para construir uma estrutura para coletar dados ambientais. O trabalho que talvez vocês já tenham feito, eu não sei, isso a Rosa amanhã vai fazer orientação, talvez vocês façam de novo num outro contexto. Tá? O trabalho que vocês vão fazer é uma pesquisa, uma coleta de dados. Tá? E essa coleta de dados ela precisa ser estruturada, vocês devem seguir um protocolo, vocês estão acostumados a coletar dados. Talvez a pesquisa de vocês envolva de dados, uma aplicação de questionário. Vocês têm muita, eu sei que tem muito pesquisador, muito mestrando, que faz pesquisas do tipo, vou analisar algum aspecto de agrário, então vou ter que entrevistar produtores, ou, no caso agrícola, né, ou agrário, envolvendo também questões de terra. Vou fazer uma pesquisa de educação nas escolas, vou aplicar um questionário. E você pode levantar dados tanto qualitativos quanto quantitativos. Né? Qualitativos a gente associa aos levantamentos com questões mais subjetivas, entrevistas não estruturadas, né? Captação, às vezes por registro de captação de áudio, até por um campo de texto descritivo. Existe o dado quantitativo, também que muitas vezes você quer levantar, né? Quantificar, estruturar, para poder comparar. Os dois são importantes. Muitas vezes é importante construir um inquérito híbrido, né? Para que você possa não só compreender o que é subjetivo, o que não é estruturável, mas também mensurar algumas questões. Então, geralmente, se constrói formulários mistos, né? Entre perguntas objetivas e outras subjetivas. Então, só com relação à modelagem, tá, de um formulário desses, uma boa estruturação de formulário, de pesquisa, você tem que pensar adiante. Tá? Então, aí são dicas para a construção de um bom formulário para coletar dados ambientais. Por exemplo, uma pesquisa em uma escola, né, com aspectos de educação. Então, o que você tem que pensar? Você tem que pensar o que você quer ter de informação lá no futuro. Né? Qual é o problema que você está buscando resolver ou equacionar? Né? Qual é a sua pergunta, a sua questão de pesquisa que você quer responder? Então, isso tem que estar muito claro no momento que você vai fazer a coleta dos dados. É o seguinte, você fez o questionário, montou, e vocês já podem estar sofrendo com esse conflito, com esse problema. Depois que você aplica, foi no campo, gastou o seu recurso de tempo financeiro, né, de atenção dos pesquisados para coletar o dado, e você volta, você não pode voltar atrás, não dá mais tempo, principalmente em se tratando de uma pesquisa de mestrado, né, que tem um ciclo curto. Então, você tem que fazer uma boa modelagem para depois que você for lá na frente processar e tentar buscar suas respostas, as respostas da sua questão de pesquisa, você não se arrependa ou pense, eita, faltou esse elemento aqui, eu esqueci de perguntar. Já era, né? Então, você tem que se antecipar, tentar pensar lá adiante. O que eu quero obter de informação na minha pesquisa para eu construir um bom questionário, um questionário completo. Tá? Aspectos técnicos, assim, muito objetivos com relação à construção de questionários, com relação ao título, tá? ao nome, aos campos e à titulação, usar sempre o singular, tá? Uma questão só de prática de padronização. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de uma ferramenta que a gente usa para coletar dados ambientais, que é o Vicon, né, a plataforma. Quando você cria um formulário, você coloca ele no singular. Tá? Então, ao invés de áreas de risco, ou plantas medicinais, ou
entrevistados de educação, sei lá, professores entrevistados, alunos entrevistados, use o singular. Só uma questão de padrão. Tá? Outra questão, seja o mais genérico possível no seu formulário, na titulação, tá? Da sua pesquisa. Isso é muito comum. Quando eu faço o exercício prático, eu vejo, né? Não é porque a sua pesquisa vai se dar dentro de uma escola, ou dentro de uma cidade, ou dentro de um campus, tá? Ou dentro de um ano, só que você vai especificar, ser muito específico no seu formulário. Isso tem que entrar no seu campo, na sua pergunta, esse dado. Então, estou dando um exemplo aqui. Eu vou estudar áreas de riscos de enchentes ou a flora dentro do campus da Rural. O meu formulário não vai ser levantamento da flora do campus da Rural. O meu formulário vai ser levantamento de flora. Tá? O campo onde, né, o rural, né, a universidade rural que especifica onde. Primeiro, se é um formulário que eu coleto as coordenadas, se eu estou marcando, está especificando onde é. Todos os meus pontos vão estar dentro da rural, vão estar dentro. Tá? Se é a minha pesquisa dentro da rural. Então, não preciso nem coletar esses dados. Se eu quiser especificar qual que é o prédio, ou a área, a zona da universidade, né, o instituto de domínio, eu posso botar um campo instituto, edificação, tá? E especificar a temporalidade, a localidade, lá nas minhas perguntas, não no meu título de formulário. O meu título tem que ser genérico, singular e genérico. Tá? É o exemplo que eu dei aí. Área de risco, né? Áreas de riscos de enchentes na universidade. Se a tipologia é enchente, deslizamento, propagação de doença ou risco, eu vou especificar isso como um campo. Qual é o tipo do risco? E aí, lá na hora de preencher, eu vou marcar se é enchente, se é deslizamento. Por mais que seja só um tipo que eu estou trabalhando, bota lá fixo, não precisa botar no título do formulário, tá bom? Então, isso é uma boa prática. Com relação às perguntas do seu questionário, gente, eu sei que, assim, do que eu estou falando aqui, muitos já passaram por essa fase, né? Já estão na fase, talvez, de compilação de dados, aí, de processamento, de conclusões, tá? Mas que fique aí como ensinamento para outras pesquisas futuras, tá bom? Esses tipos de práticas, tá? Então, como eu falei, nos campos é questionar o que realmente importa para a sua análise. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu dou até na minha área de logística aí, das emergências. Eu estou trabalhando, estou fazendo levantamento de hidrantes lá para os bombeiros, para ajudar eles a consultar os hidrantes que têm água na hora que eu precisar atender uma emergência. O que é atributo de um hidrante? A cor dele, a altura, a vazão do hidrante, o material dele, né? Pode ser que o hidrante tenha um hidrante de plástico, outro de metal. Pode ser que um seja vermelho e outro amarelo. Mas isso é atributo. Agora, eu preciso levantar esse dado, eu tenho que perguntar para o bombeiro o que ele precisa na hora da emergência. Porque eu não vou levar em conta todos os atributos de um hidrante. Tá? Altura, até porque tem um certo padrão de altura, de cor, de material, mas que são atributos. O importante é lembrar que eu não vou perder tempo levantando dado e preenchendo, né, para gerar um bando de dados, que a gente chama, de atributos que não me importam e tem informação lá no futuro. Tá bom? Então, isso é importante numa modelagem, até porque, às vezes, eu penso no bombeiro, o bombeiro que vai coletar o dado não quer perder tempo, ele quer ser objetivo. Então, você tem que pedir para ele levantar só o que importa. Tá? Ou você colocar no seu levantamento. Outra questão é definir bem a tipologia, ser claro com relação ao que você espera naquela alternativa, naquele campo, né, naquela pergunta. Então, especificar o tipo, a unidade, por exemplo, qual é o tipo de dado que vai entrar ali. Então, voltando ali à questão dos hidrantes, existe um atributo do hidrante de coluna que é muito importante para os bombeiros, que é a vazão, por exemplo. A vazão que ele tem, a pressão que sai de água ali. Tá? Então, eu tenho que especificar que aquele campo é um campo que é numérico, que o preenchedor tem que entrar com um número ali, e que aquele número é da unidade litros por minuto. Pode ter outras unidades, então tem que ser muito claro com relação à tipologia do dado que eu quero preencher ali e qual a unidade que eu estou usando. Tá bom?
Então, são boas práticas de uma coleta de dados. Tá? Então, trazendo aí novamente, aqui ó, um exemplo do formulário de hidrante de coluna. Uma boa modelagem, ó, ser o mais fechado, vamos dizer, possível. Menos campos descritivos que você puder. Tá? Olha aqui um exemplo. Ó. Esse é o formulário dos bombeiros. Qual é o quartel? Esse é um campo fechado. Só existe uma quantidade de quartéis no Rio de Janeiro, no caso aqui nessa aplicação. Então, eu vou listar todos e o bombeiro só vai marcar ali, ó, por toque, qual que é. Ele não vai precisar escrever aquele dado. Isso evita a chamada inconsistência de dados. Fazer com que dois preenchedores preencham o mesmo dado, só que de formas distintas. Tá? Vou dar um exemplo disso um pouquinho adiante. O de logrador, a mesma coisa. Tá? Fechado, o cara só vai marcar ali. E isso promove também rapidez, agilidade no preenchimento. Ao invés de você ter que ficar escrevendo, seja à mão ou no celular, você só vai marcar um X. Tá? Aí não dá para fugir, logrador, é o nome do logrador. Não tem como eu botar o nome de todas as ruas do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, tem que ser campo descritivo, a pessoa vai preencher ali, seja por escrito, seja digitando no celular. O número, complemento, bairro, tudo isso é texto livre. Cidade eu posso fechar, posso botar aqui, dependendo se for um estudo no Rio de Janeiro, pode botar os 91 municípios, né? E a situação do hidrante, ó, também é fechado. Vazão, é numérico, está bem especificado aqui em litros por minuto. Tá? E o defeito, se ele tem algum defeito, ele vai marcar aqui os defeitos. Tá? Então, ó, dados quantitativos geram gráficos, mapas, tabelas, dashboards. Isso aqui é a forma que você tem, ferramentas para processar os dados. Eu acho que eu pulei uma lâmina aqui importante, que é a questão justamente com relação às boas práticas. Depois eu procuro aqui para mostrar para vocês, para complementar isso aqui. Tem um slide que está pulado aqui. Mas aí, então, pensando entre o dado que eu coleto, né, o elemento bruto, e a informação. Como são boas práticas de gerar informações? Então, quando eu estou trabalhando com dados quantitativos, né, dados numéricos, dados que são classificáveis, eu posso trabalhar, gerar gráficos, tabelas, mapas. Então, esses aqui são bons elementos para poder expressar, transformar os dados em informações. Eu consigo criar, com dados que são quantificáveis, gráficos, né? Mapear, fazer tabelas, enfim. Essas são boas formas de processar os dados quantitativos. E para os dados qualitativos, que são aqueles dados subjetivos, textos, basicamente são escritos por textos, né? São verbalizados. Por mais que você faça uma entrevista com áudio, né? Você depois vai ter que transcrever. Existem algumas ferramentas interessantes para poder processar esses dados de uma forma, vamos dizer, mais automatizada ou estruturada. Para quem não conhece, eu trabalho muito com os meus orientandos, tem as nuvens de palavras. Isso hoje é bastante na mídia, né? Isso é uma forma de você pegar um volume de dados muito grande, jogar nessas ferramentas e eles vão ressaltar as palavras mais frequentes. E com isso eu consigo tomar algumas conclusões, verificar o que é mais interesse nesse volume de texto. Alguns adjetivos, talvez, né? Ó, dentro desse texto aqui, nesse exemplo, ó, amor, Deus, igreja, caridade, coração sobressaem. Tá? Entre muitas outras palavras, as palavras mais frequentes sobressaem. Isso me permite, às vezes, tomar alguma conclusão, fazer uma análise rápida sobre os dados que eu tenho qualitativos. Análise de sentimentos. Existem ferramentas que você joga o texto nelas e ele vai falar se aquelas colocações têm caráter positivo, negativo ou neutro. Isso hoje em dia é bastante usado aí para monitorar as redes sociais e ver se estão falando bem, por exemplo, de um político ou de um tema, né? Isso é ferramenta básica. Hoje, ferramentas de campanhas políticas, por exemplo, existem muitas ferramentas de análise de redes sociais que ficam mapeando as redes sociais para pegar um determinado candidato e ver o que as pessoas estão falando dele, se o que está falando é mais positivo, é negativo. O que essas ferramentas basicamente fazem? Elas buscam dentro do volume do texto adjetivos. E quando é um adjetivo positivo, ele assume que está ganhando um ponto para ser positivo. Quando é neutro, acho, né, por exemplo, ali, ó, o eu acho, aí ele marca como neutro. E quando é um adjetivo negativo, ele vai colocar como um sentimento negativo. Então você consegue ter um feedback, de certa forma, até rápido com essas ferramentas sobre o sentimento, né,
das pessoas em relação a uma pessoa. Tem os quadros sínteses, né, que é um trabalho seu de decoração. Você vai olhar, basicamente, todo o volume das entrevistas, dos textos que você gerou, das transcrições, e você vai sintetizar em um quadro sintético, né, um quadro sinótico, o que é positivo, o que é negativo e o que é a sugestão, por exemplo, o que é algo que pode ser trabalhado. Eu trabalho muito esses quadros sínteses também com os meus orientandos. Eu acho que é algo muito sintético, é fácil de se interpretar, né? Dentro de um monte de respostas, de entrevistas, você colocar ali os principais aspectos, né, que foram levantados, tanto positivos quanto negativos, quanto os sugestivos, vamos dizer. Então, esses são elementos que a gente tem, instrumentos para poder processar os dados que a gente levanta nas nossas pesquisas. Tá? Novamente, aí, alguém tem alguma colocação, fazendo uma alternação aqui, deixa eu até dar uma lida aqui, se tem alguma coisa. Mostrei dos hidrantes, tá? O que mais? Passamos, não? Alguns ainda estão na fase. Alguns estão na fase da coleta dos dados? Que bom. Então, aproveitem um pouquinho aí dessas orientações, talvez, né? Consigam aproveitar. Meu áudio está péssimo, Valdete. Talvez seja o seu, porque eu acho que os demais estão conseguindo, né? Escutar, tem alguns aqui com símbolo de conectividade limitada, talvez estejam tendo uma experiência um pouquinho pior, né? Que tá aqui o Aparecido, o Renan, a Franciene e o Elionai, tá? E o Paulo. Tá, o resto. Meu áudio está péssimo, é uma pena. De repente, aí, se eu conseguir depois disponibilizar, minha vida esse sinal aí, tá certo? Não é só a sua, não. Se eu conseguir disponibilizar, aí vocês conseguem depois repassar, né? Deixa eu, então, dar prosseguimento. Aí entro na parte da colaboração social, talvez eu já tenha também passado para vocês, que é um assunto também, assim, são aspectos, né, positivos e negativos. Aí eu trago essa foto como ilustração de como a colaboração social torna pessoas comuns em agentes, né, produtores de dados e provedores de informações que podem ajudar muito numa resposta a uma emergência e muitas coisas, né? Só que não são só benefícios que a colaboração traz, existem desafios. Tá? O slide que eu acho que eu pulei vai estar aqui, tá? Que ele complementa a questão dos formulários, ele vai estar aqui adiante já, então não perdi esse slide, não. Benefícios da colaboração social, que é exercer cidadania, você está ajudando a sua comunidade, você pode promover motivação e recompensas para a colaboração, você economiza recursos, porque quando você faz com que a população colabore, você não precisa mandar o seu agente para coletar um dado, né? Um exemplo clássico disso, por exemplo, hoje é muito comum o noticiário mostrar vídeos que são mandados por WhatsApp ou por aplicativos de flagrantes, né? O RJTV manda lá, você no G1, você mandar vídeos, né, de flagrantes. Então, isso é um benefício, né, para a emissora. Ele não está tendo que mandar alguém lá para coletar esse dado. É um vídeo. Então, o cara que estava lá na hora, no momento, testemunhou, fez um vídeo, mandou para você, e você está gratuitamente, né, sem gastar recursos, está ali noticiando alguma coisa, um flagrante em primeira mão, né? Às vezes sem mesmo recompensar, né? Então, expande sua capacidade de cobrir, de monitorar, enriquece a sua base de conhecimento. Então, isso é benefício, né? Só que tem desafios, né? Heterogeneidade das fontes. Tem gente mandando dado de várias fontes, por vários canais. Existe um esforço para se integrar isso tudo, né? Eu que estou recebendo um volume tremendo, eu tenho que filtrar. Um está vindo pelo WhatsApp, o outro vem pelo Facebook, o outro está vindo pelo Instagram. Como é que eu vou organizar isso tudo, né? Um está mandando por vídeo, outro está mandando por texto, outro está mandando de outra forma, são formatos distintos. Eu tenho que organizar isso tudo, né? Às vezes vem uma enxurrada. Como é que eu vou filtrar por confiabilidade, temporalidade? Então, existem vários aspectos, desafios que estão lá do outro lado. Antes de pegar esses dados e transformar em informação, eu tenho que tratar, eu tenho que analisar, né?
Aí as fake news, né? Hoje em dia. É uma série, você está recebendo informação aí no seu WhatsApp, notícias, relatos, que planta dá câncer, que a cloroquina combate o Covid, né? Cadê o embasamento disso tudo, a comprovação? Enfim, tudo. O que é fake news e o que não é? Você tem que filtrar, né? Então, antes de virar realmente uma informação confiável, tem que ter uma triagem ali, né? Do que vem da colaboração. Né? Então, alguns desafios com relação à coleta de dados por colaboração. É a reputação. A fonte é oficial, né? Tem dois casos aqui que eu uso de exemplo, que uma é a invasão do Complexo do Alemão e outra é a burla do Waze, que eu chamo. Eu já falei para vocês, então, no encontro anterior, com certeza. Né? Uma da invasão do Alemão, em que estava chegando informações no Twitter de que os traficantes estavam fugindo pela Avenida Brasil, lá do Complexo do Alemão, quando, na verdade, eles estavam fugindo para o outro lado. Quem estava postando aquilo eram os próprios traficantes, para tentar fazer a polícia ir para lá e despistar enquanto eles saíam pelo outro lado. O Waze te dá a melhor rota em função do tráfego. Lá em Salvador, tinha uma via arterial e uma via vicinal. Essa arterial estava sempre engarrafada. As pessoas, o Waze estava começando a indicar tomar o caminho por uma outra via, que era um caminho de bairro. Os moradores incomodados com esse fluxo maior por essa via começaram a postar lá, como colaboração no Waze, que ali havia um acidente. O que acontece? O Waze, achando que aquilo é verdade, calcula que aquilo é um acidente, vai retardar a rota por aquele lugar e joga o pessoal de volta pela outra via. Então, as pessoas estavam burlando o Waze para fazer com que o fluxo ali diminuísse. Né? Isso é possível. Era uma mentira. Era uma forma de burlar. Como é que você pode fomentar ou evitar? Né? Aí o Waze, o que ele faz? Ele faz ranking de colaboração. Né? E às vezes te dá até prêmio por isso. Existem os níveis de usuário no Waze. Para você verificar, dependendo do nível do usuário, o quanto que ele colaborou. E se ele merece ser até mesmo recompensado com isso. O que isso fomenta? Fomenta a competição. Né? Eu quero colaborar muito no Waze para virar esse cara aqui. É uma questão, às vezes, de até de querer crescer, né? Enfim, de ambição, vai saber por quê. Mas eles fazem isso para fomentar a colaboração. De outra forma, também eles dão ponto para boa colaboração. Então, com isso, eles criam reputações. Então, ele vai confiar mais num colaborador que está nesse nível aqui do que num desse aqui, em determinada informação. Tá? Como é que você pode burlar também informações falsas? Contas oficiais, contas verificadas, uma fonte ser confiável. Então, você tem o selo ali de confiabilidade, selo de conta oficial. Pode ter uma conta fake de uma determinada pessoa pública, né? Então, esse selo é um mecanismo que as redes sociais encontraram que dá autenticidade, confiabilidade a determinada fonte e suas informações prestadas. Colocar pessoas oficiais treinadas para prover informações. Tá? A Prefeitura do Rio faz isso hoje em dia com um sistema de notificação de alertas. Ele pega determinados líderes comunitários ou representantes, traz para o centro de comando e controle, treina eles, inclusive dá um celular com um plano lá de SMS, para que eles possam ter um canal confiável direto com agentes comunitários. E, em caso de emergência, eles notificam esse agente líder comunitário, que é uma pessoa que tem crédito na sua comunidade, para que ele possa propagar a informação, o alerta, o toque de recolher ou o toque o plano de contingência, né? Sai daí porque está chovendo muito, pode desmoronar. Então, eles têm esses agentes comunitários como um ponto focal e confiável, uma fonte oficial e treinada. Então, é um mecanismo para se ter um provimento de informação confiável. Diz que denúncia, como é que você pode fomentar a colaboração? Diz que a denúncia está aí, recompensa por boa informação, por informação verdadeira. Então, a denúncia, por exemplo, é recompensa, né? Para você informar, você dar uma informação relevante. Tá? Então, mecanismos que se busca para tentar lidar com todos os desafios que tem da colaboração social. Aí, voltando para a heterogeneidade da estrutura de dados. Olha um exemplo clássico aqui, ó, de inconsistência de dados. E isso é
algo que vocês frequentemente podem se deparar na pesquisa de vocês. É a chamada inconsistência de dados. Você está coletando aí um exemplo clássico, um logradouro. Estou entrevistando aqui, estou coletando hidrantes, né? Ou estou entrevistando pessoas, moradores, residentes. Aí preciso entrar aqui com o endereço dele. Avenida Marechal Floriano. Aí você tem diversas pessoas coletando dados. Olha de quantas formas distintas esse dado pode chegar para mim aqui na minha base. Isso é uma inconsistência de dados. Para o computador, a gente que tem a capacidade do raciocínio e da interpretação, a gente consegue entender que tudo isso aqui é a mesma coisa. Mas o computador não entende isso. Tá? Simplesmente com um processamento simples. Hoje em dia existe inteligência que você precisa investir, tá? E programar para que haja um pouquinho de desambiguação disso aqui. Tá? Não é nada simples. Então, para o computador, isso aqui é uma cadeia de caracteres, é uma sequência de caracteres. Isso é